Bem-vindos ao ZeniCast, o seu, o meu, o nosso podcast aqui da Zona Norte de São Paulo. Hoje nós temos um convidado incrível, que é muito admirado por muitos aqui na nossa região. Não só na nossa região também, já tem um trabalho feito aí em outras regiões. Mas nós temos que falar sempre da Zona Norte, com muita perspicácia e sempre recebendo pessoas aqui de alta relevância no nosso podcast. Para você que está a primeira vez aqui no podcast, clica no sininho, ative esse sininho, porque você vai receber as notificações das próximas entrevistas. Inclusive, já tivemos várias outras entrevistas bem legais que vocês vão gostar. Todas elas, as pessoas aqui da Zona Norte, porque você sabe que o podcast é para enaltecer sempre pessoas da Zona Norte. Não esqueça também de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, porque é importante para o nosso trabalho dar continuidade. Recentemente, passando dois recados importantes para vocês. Recentemente nós tivemos aqui na Zona Norte a quinta edição do Roleman Fest. Tivemos mais ou menos aproximadamente 15 mil pessoas aqui na Avenida Nova, que não é nova faz muito tempo. Acredito que o nosso prefeito vai trazer mais investimento aqui já na próxima eleição. E foi divertidíssimo. Até brinquei com o nosso produtor Raí, que o carrinho dele soltou um pouco o freio, e tá escrito sem vírgula, que é o outro podcast, que é o podcast dele. Eu falei, aqui nós estamos, é igual a Argentina, nós estamos jogando em casa. O ZeniCast é da Zona Norte. Então, o carrinho de rolemã, que é de outro podcast, a gente dá um jeitinho pra ganhar na corrida ali, e a gente ganhou na corrida. Então é igual na Bomboneira, Boca Juniors, River Plate, jogando lá é complicado. Então, jogar na Zona Norte aqui, ó, é nas nossas regras, do nosso jeito, mas recebemos todo mundo. Eu tenho certeza que foi um dia maravilhoso para quem pôde estar presente. Quem não pôde, nós sabemos que vai ter outras edições, já está no calendário oficial da nossa região. Aguarde, e faça interação, compartilhe, tem várias mídias sociais aí compartilhando esse evento, que graças a Deus foi tudo impecável. Parabenizar o Fábio Grotti da Pneus Douglas, que é patrocinador master, e sem esse apoio nada disso teria acontecido. E também outros empresários que apoiaram também esse evento, que essa união de pessoas sempre faz com que qualquer coisa na sociedade aconteça. Pode ser no meio da política, pode ser no meio na nossa casa, pode ser em eventos. União de pessoas com boa vontade, pessoas com caráter, com dignidade. Então é isso que nós temos, graças a Deus deu tudo certo. Parabenizar o Magal Guerra, subprefeito também, que apoiou desde o início, já não só como subprefeito, mas das outras edições esteve presente, mas agora como subprefeito. Ele tem apoiado CT, palco, entre outras coisas, o próprio vereador também, Jorge Atto, grande abraço também, que toda a estrutura foi cedida por ele, pela pasta dele, que ele mesmo diz, mais esporte, menos remédio. Bom, falando agora do nosso convidado, eu pude ter a honra de conhecê-lo no almoço, e fiquei, confesso, surpreendido com a inteligência, com o acesso, né, com a facilidade de compartilhar ideias, de não ser uma pessoa dona da verdade, e facilmente consegue nos fazer repensar qualquer ponto de vista quanto à questão de religiosidade, entre outras coisas. Então, eu quero aqui receber no nosso podcast, desejar boas-vindas para José Roberto Abreu Matos, padre mais carinhosamente conhecido como Padre Beto, reitor da Basílica de Santana, professor de Teologia e Filosofia na PUC de São Paulo. Muito obrigado pela oportunidade, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você e poder partilhar um pouquinho do conhecimento. É uma honra e vamos começar sabendo um pouco mais quem é o Padre Beto, onde você nasceu, como foi sua infância. Fala um pouquinho pra gente, por gentileza. Bom, eu sou o Padre José Roberto, como você já disse, conhecido como Padre Beto. Nasci na cidade de Cafelândia, interior de São Paulo, 400 quilômetros da cidade de São Paulo. Vim de lá para cá com 4 para 5 anos. Os meus pais foram morar na Casa Verde. Na Casa Verde eu vivi praticamente a minha infância, minha adolescência. Depois dos 18 anos saí de lá, fui para o seminário. Aí começou
a minha caminhada assim pela cidade de São Paulo. E depois voltei novamente para a cidade, para a parte da Zona Norte, na qual eu estou até hoje, né? Depois de quase, eu diria assim, são quase 40 anos só de Zona Norte, né? 40 anos de Zona Norte. Então, veja, será que é Zona Norte raiz? Lógico que é, com certeza. Ah, sim, tá no coração. Aliás, mais de 40 anos, que eu vou fazer 55. E a minha infância toda, eu fiquei 3 anos no Ipiranga. O primeiro seminário que eu morei foi no Ipiranga, mas depois eu voltei para a Zona Norte, porque o seminário de teologia Sim. era na Zona Norte. Então, praticamente, eu vou dizer quase 50 anos. Eu falei 40, mas quase 50 anos de Zona Norte. E o Padre Beto, como foi a infância? Mas posso dizer que a partir da Zona Norte mesmo, com 4, 5 anos, Sim. talvez não tenha tanta... A minha infância foi sempre ali na Marambaia, na Casa Verde. Não sei se você conhece. Conheço, tem uns A campos Marambaia ali, tinha a Vila Baruel, onde a gente ia brincar no campinho, jogar futebol, andar de carrinho de rolemã. A gente fazia isso sempre. As brincadeiras que toda criança da época fazia, né? Sim. Era muito gostoso e era sempre um prazer estar naquele lugar ali, porque nós adotamos, apesar de não ter nascido na Casa Verde, apesar de não ter nascido na Zona Norte, quando os meus pais vieram para cá, nós adotamos aquele lugar como um lugar do coração. Né? Legal, legal, muito legal. E essas brincadeiras de infância, você eram... Qual era a brincadeira que você mais gostava e se você sempre foi competitivo nessas brincadeiras? Você só brincava por lazer mesmo? A gente brincava por lazer. Então, jogava um peão, carrinho de rolemã. Eu até dizia para o Fábio, um dia desses, que nós usávamos o carrinho de rolemã numa das vias que tem ali, cruzando a Marambaia. Sim. Que é alta, né? Você tem algumas ruas que são bastante grandes ali. Então, alguém ficava na parte de cima, vendo se tinha carros em cima, outros moleques na parte de baixo, a gente descia com carrinho de rolemã. Você qualquer dia vai matar uma aqui. Não... Mas, graças a Deus sempre foi muito bom. Nós estamos, acho que todos vivos até hoje, depois de tantos anos de brincadeira ali. Tenho certeza que deve ter arrancado alguns tampões do dedo. Isso sim. Ralou bastante. Ralar bastante, isso é normal, né? Na época que o metiolate ardia. Sim, era tudo com metiolate. Hoje não arde. Hoje não usa mais. Até usa, mas não arde como antigamente. E não é tão marrom como naquela cor vermelhada marrom de antigamente. Sim, é verdade. E o padre tem irmãos? Como que é constituído? Sim, nós somos em 7 irmãos, né? São 4 mulheres e mais 2 homens, eu sou o terceiro, Sim. Somos em 7. Aí depois vem mais um agregado, mas aí nós já estávamos na Casa Verde ali, eu já tinha por volta de 8 anos e veio mais um que também é padre hoje. Também é padre, mas o nome do Padre Sandoili de Oliveira, que é pároco da Catedral de Campo Limpo. É agregado ou é do coração mesmo? É do coração, porque a mãe e o pai adotaram, né? Sim, Ele morava com a irmã e acabou vindo para casa e os meus pais adotaram. Né? Legal, legal, muito legal. E a sua relação com seus pais, como que era? Como que sempre uma foi? relação muito boa, muito sadia, sabe? Eu ainda lembro, uma vaga lembrança, que quando nós morávamos no interior, meu pai ele trabalhava num clube. Ele cuidava do clube, ele era o zelador e eu aprendi a nadar com meu pai. Né? Ele me colocava naquelas piscinas olímpicas nos ombros dele e nós fazíamos a travessia várias vezes. Então eu aprendi a nadar com meu pai. Mas mesmo assim meu pai era de uma família muito simples. Então ia para o cafezal para colher o café. E eu tenho essa vaga lembrança. Não. E muito gostoso. Eu tenho uma infância muito sadia e que fez o que eu sou hoje. Eu agradeço mesmo, muito. E a minha mãe sempre foi do lar, muito simples, mas uma mulher muito inteligente. Minha mãe acabava lendo um livro por semana. Eu admirava minha mãe. Eu dizia, mãe, como é que a senhora consegue? E ela pegava os livros uma vez por semana, pelo menos um. Às vezes conseguia ler 2 livros. E a minha mãe só tinha a 4ª série primária. Caramba. Então ela tinha, assim, uma inteligência que eu admirava.
talvez isso também te fez ir para lecionar e também ir para... Eu não sei se foi por aí, porque eu sempre quis ser duas coisas na vida. Sempre quis ser padre e professor. Sempre. Sempre? Sempre. Desde sempre, quando as pessoas me perguntavam, o que você quer quando você crescer? Eu dizia, eu quero ser padre. E se Deus me der a graça, eu quero ser professor também. Então, eu fui para o seminário, fiz tudo que precisava, Legal. cheguei a ser ordenado padre, sou padre já há quase 28 anos, mas quando eu terminei, eu falei assim, não vou parar por aqui não. Eu vou para a faculdade e vou estudar. Ainda demorei uns 2, 3 anos para engrenar nos estudos da universidade. Sim. Mas aí tinha uma amiga que trabalhava na reitoria da PUC de São Paulo, ela dizia, padre, você precisa estudar, você é inteligente. Eu dizia, inteligente não, você precisa fazer um mestrado, Falei, tá bom. E ela encaminhou tudo, fiz tudo que precisava, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado em filosofia, depois fiz um mestrado em teologia. Então, pode falar o nome da amiga pra gente? Edna. Se ela estiver vendo, eu quero mandar um abraço para ela. Faz tempo que eu não a vejo, mas eu agradeço, porque ela foi uma mulher que me impulsionou. Vá, porque você merece. Fundamental. Você merece esse carinho para você. E hoje sou professor já há alguns anos. Isso demonstra a sua gratidão, isso é legal. Sim, eu agradeço. Qualidade não só ela, poucos. Tantas outras pessoas que passaram na minha vida. Sim. Nossa, eu tenho que só agradecer. E tem uma história que a sua mãe sempre quis ter um filho padre, é isso? A minha mãe sempre quis. Engraçado que quando meus pais moravam no interior, na cidade de Cafelândia, eles moravam na casa paroquial de um padre, né? O padre que era o responsável da paróquia principal da cidade, Sim. né? Padre Geraldo Voltilha, que era um alemão. Alemão, eu não sei se era alemão ou se era... Bom, é daquela região ali. E ali meus pais sempre desejaram ter um filho padre ou uma filha religiosa. E eles investiram muito nas filhas, as filhas nada, né? Investiram nos outros 2 também nada. E engraçado que quando nós viemos para São Paulo, para Casa Verde, como a gente tem aquela memória de igreja, de vida de igreja, os pais ali... Quando nós viemos para cá, meu irmão foi convidado para ser coroinha, né? Logo no início que nós chegamos, ele foi convidado a ser coroinha. E o rapaz que convidou disse, você não quer? Eu disse, eu não quero não. E o meu irmão disse, eu vou. Aí ele insistiu e falei, então tá bom, eu vou. Hoje ele é pai de 2 filhos e eu sou padre há 28 anos, né? Para você ver, é uma questão de vocação. Mas eu não sou padre porque os meus pais quiseram. Eu sou padre por vocação mesmo. Que legal. Por vocação. Sim. Então, se você me perguntasse assim, se você pudesse escolher 1000 vezes, eu diria 1000 vezes, eu quero ser padre. Legal, muito bom ouvir isso. E nessa sequência, os seus irmãos, eles voltaram para Cafelândia, estão em São Paulo? Não, estão em São Paulo. Só tenho um irmão que mora em Cuiabá. Sim. Né? Ele saiu de Cafelândia. Eu, na verdade, eu era pequeno, eu não lembro nem de ter morado com meu irmão. Meu irmão agora tem quase 70 anos. Sim. E ele se casou, depois foi para Cuiabá. E nós não tivemos uma convivência dentro de casa, porque era muito pequeno, e depois viemos para São Paulo, para Casa Verde. E eles, meus pais também queriam que eles fossem padres, tanto esse irmão de Cuiabá, quanto o que mora na Casa Verde. Mas não vingou. São pais, são casados e estão bem. Certeza que são excelentes pessoas. Uma fala, o poder da oração. O que o padre pensa sobre isso? Bom, o poder da oração, em primeiro lugar, eu sempre digo que a graça de Deus na vida da gente, ela é muito importante. Muito importante por quê? Porque como cristão, como católico, eu diria para você, nós somos templos vivos da presença de Deus, né? Em cada um de nós está presente Deus. Tá? Inclusive que eu ouvi um dia desses um padre dizendo a respeito de Dom Paulo Evaristo Arnes, não sei se você
como que ele falava de Deus para as crianças, né? Do poder de Deus para as crianças. E ele dizia assim, que quando ele encontrava as crianças, ele dizia, você quer conhecer o poder de Deus? Você quer conhecer como é que Deus é, né? E ele colocava sempre a criança com os olhos vedados e em frente a ela uma outra criança. Ele dizia, bom, o poder de Deus está no amor que você tem pelo outro, né? Porque Deus está em cada um de nós, né? Isso é muito bonito. E isso também me faz lembrar de um conto de Dostoiévski, não sei se você conhece, mas Dostoiévski, ele fala a respeito da parábola do pastor, né? Do pastor, que um grande rei chamou todos os seus súditos para falar a respeito de Deus para ele, porque ele queria saber quem que era Deus, e todos chegaram e nenhum deles foi capaz de dizer quem que era Deus. E um pastor, né, vindo dos campos, se apresentou ao rei e disse, olha, eu não sei dizer sobre quem é Deus, mas eu posso dizer o que é que Deus faz no interior de cada um de nós. Ele disse assim, mas para isso, amanhã nós vamos nos encontrar e eu vou combinar com você o que nós vamos fazer para você saber quem que é Deus, ou o que Deus faz e o poder de Deus na vida da gente. O rei, muito curioso, no dia seguinte se apresentou diante do pastor, né, e disse, pois bem, o que a gente vai fazer agora? Ele disse, você vai tirar suas roupas, vai me dar, e eu vou dar as minhas roupas e você vai vesti-la. Ele achou, o rei ficou indignado, porque o rei colocar a roupa de um pastor, ele ficou indignado. Mas pela curiosidade ele disse, bom, então vamos fazer isso. Trocaram as roupas e ele disse, olha, sobre quem é Deus eu não sei dizer, mas o que Deus faz em cada um de nós, o poder de Deus é justamente este. Ele faz um pastor se tornar rei e um rei se tornar pastor, né? Bem legal. É bonito isso. Muito legal. É muito bonito isso. Agora, se Deus existe, se não, Deus existe porque nós acreditamos nisso e vivemos isso. O demônio existe? Bom, são duas questões aí. Primeiro, se Deus existe. Eu sou doutor em Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, tanto no mestrado quanto no doutorado na filosofia e depois na teologia, eu sempre trabalhei em Santo Agostinho. E ele sempre fala da memória de Deus. Nós temos a memória de Deus. Por exemplo, se você me perguntar sobre um momento bonito da minha infância, eu vou pensar e vou lembrar. Vem à tona tudo. E se você disser assim, você já comeu bolinho de chuva? Eu vou dizer sim. Eu vou lembrar, por exemplo, de um domingo à tarde, minha mãe fazendo um bolinho de chuva, tomando com um cafezinho, aquela memória. Se eu comer o bolinho de chuva agora, essa memória vai ser atual, vai ser atualizada e eu vou sentir tudo que eu senti lá atrás. Então, a memória, ela atualiza a nossa realidade. Sim. E Santo Agostinho, ele diz que nós temos a memória de Deus, porque nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus, né? Perfeito. E ele diz o seguinte, como nós viemos de Deus, então em Deus nós éramos plenamente felizes, né? Plenamente felizes. Enquanto nós estamos aqui, a gente busca felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Claro, todos nós queremos ser felizes. Então, o ser humano busca felicidade. E ele só busca felicidade porque ele tem lembranças de que ele foi feliz. Então, aí você pode dizer sobre esta realidade de Deus. Como você esteve em Deus? Você nunca ouviu, mas você tem a memória de Deus, ele dá a capacidade da inteligência. Você tem momentos da sua vida que você diz, nossa, eu não seria capaz de fazer isso. Verdade. Eu só faço isso porque tem uma força divina que me ajuda. E aí entra numa outra realidade, porque a filosofia ele diz que o homem é dotado de corpo e alma. Nós somos psicossomáticos, dotados de soma, né, de corpo, e de psique, de alma. Só que o cristianismo ele trouxe um elemento a mais a essa realidade humana, né? Ele trouxe a questão do pneuma, que é o espírito. Então ele diz, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. E o que seria esse espírito? Porque há uma confusão na língua portuguesa entre alma e espírito, parece ser a mesma coisa. Não. E tirando do grego, você tem uma realidade totalmente diferente. O espírito é o que impulsiona a tua alma a sempre percorrer o caminho do bem.
né? Você já chupou uma laranja lima e uma laranja pera? Sim. A laranja pera, ela pode ser doce ou pode ser ácida. É verdade. A laranja lima não, ela é sempre doce. Então você tem a memória da laranja lima e da laranja pera. Não tem como você se enganar. Ainda que seus sentidos te enganem, você sabe que quando você chupa uma laranja lima, ela vai ser sempre doce. Ao invés da pera, não. Então você tem esta memória. E o Espírito é aquilo que vai dizer assim: você tem a intuição de Deus, você tem a ação de Deus no teu intelecto, porque a tua alma é o teu intelecto. Então, sempre que necessário, o Espírito, quando você permite, ele sempre vai iluminar a tua inteligência. Tá? A iluminação da tua inteligência é aquilo que nós dizemos ser Deus, né? E Deus, eu gosto muito de São João. João é um dos 4 evangelistas que diz que Deus é amor, né? Decifra para mim a palavra amor, né? As pessoas dizem, amor é sentimento. Eu falo, sentimento é uma realidade muito periférica, porque você sente e não sente. Agora, eu sempre digo que o amor é algo que é muito ligado ao intelecto, porque você só compreende aquilo que você conhece e só conhece aquilo que você compreende. Ou seja, como a memória de Deus está em você, em algum momento da sua vida vem um insight. É verdade. Vem um insight. Poxa, é como se você, por exemplo, estivesse num lugar e falasse, nossa, e você nunca tivesse passado por aquele lugar. Você dissesse para você mesmo, nossa, eu já estive aqui. Eu já passei por esse lugar, eu já comi esse doce. Quer dizer, você tem a memória. Você tem a memória que vem da genética dos seus familiares todos, mas você tem a memória do divino em você. Então não tem como negar a existência de Deus. E entre os filósofos que existem aí, filósofos e teólogos do período medieval, Agostinho de Hipona, Anselmo de Cantuária, depois de Tomás de Aquino, Santo Anselmo está entre esses 2 grandes teólogos e filósofos. Ele vai dizer assim, que ainda que você negue a existência, a ideia está no teu intelecto. Não tem como fugir. Se você dissesse para mim, padre, vamos falar sobre o nada agora. Eu diria para você, tá bom, a gente pode trabalhar a questão nihilista, que é uma realidade, é um posicionamento do nada a partir da realidade do nada, porque se diz que tudo começa a partir do nada. Mas você não vai ter muito assunto para falar sobre o nada, né? Agora, se eu falar para você, vamos falar de alguma coisa que faz parte da sua vida, como a questão do amor, você vai me dizer, nossa, tem vários tipos de amor. Sim. Tem o amor pela sua esposa, pela sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu amigo. São tipos de amor que os gregos já falavam a respeito disto, né? Existem tipos de amor. Agora, São João fala que Deus é amor, né? Então, em Deus está toda a planificação do amor, né? Então, se você tem essa realidade do amor dentro de você, você pode dizer que Deus está em você. Amém. Isso é uma pergunta, é a primeira parte da pergunta que você me fez. Que Isso. E o diabo? Né? O diabo é outra coisa. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha cozinheira, e ela não professa a mesma fé que eu, e ela sempre fala do diabo, do inferno, de Satanás, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas você gosta do diabo, hein? Poxa vida, mas como é que você pensa o diabo? Aquelas coisas... Eu falo, você assiste muito filme de terror, né? Porque a gente cria algumas ideias, algumas imagens, porque nós temos o lúdico. Sim. Uma das realidades do ser humano é o lúdico. Então a gente cria essa ideia de um diabo com chifre, com rabo, com garfo, que não são coisas alegóricas, né? Posso só... A imagem que eu lembro agora dessa conversa? Pode falar. Do Tom e Jerry, do desenho. Sim. Que tinha o diabinho e que ele com o garfo assim. E de certa forma, é o lúdico. esta imagem está dentro de nós. A coisa mais gostosa que existe no ser humano, além da inteligência, da capacidade de inteligir, que diferencia nós de todos os outros tipos de animais, é a capacidade do lúdico.
Você vai falar para o cachorro, imagina um domingo à tarde com a sua família. Ele não vai ter condições de fazer isso. Por mais inteligência emocional que ele tenha, intelectual ele não vai ter. Perfeito. Então nós temos o lúdico. A gente pode imaginar, eu posso dizer para você, vamos agora para Roma, e eu começo a descrever, você entra no meu universo. Pelo lúdico, né? Agora, dentro dessa questão do lúdico, existem coisas que a gente vai levar para o lado positivo e outros para o lado negativo. Então, vamos desmistificar um pouquinho do diabo, né? A palavra diabo, diabolos, vem do grego, assim como Satã, ou Satanás, também vem do hebraico, né? Que quer dizer opositor, aquele que se coloca atravessado, e que é uma linguagem muito simples, eu diria para você. Essa linguagem Satanás, Beelzebu também, que é uma das atribuições, porque Beelzebu é chamado de príncipe dos demônios, são terminologias que não referem-se a uma pessoa enquanto tal, né? Não é um ser enquanto ser. Deus é, o diabo não é. O diabo nada mais é que uma deficiência da vontade humana. É uma deficiência. Então, se é uma deficiência, ela está relacionada ao conhecimento. Tá? Vamos ver da onde que surge essa realidade no mundo antigo. Se você vai lá entre os sumérios, 5.000 anos antes de Cristo, se você vai nos fenícios, se você vai entre os gregos, os romanos, eles vão ter esta realidade assim. Vou pegar os sumérios, que é a primeira vez que surge na história da humanidade essa ideia de diabo ou de Satã. Né? Eles tinham um juiz, tinham um advogado e tinha um promotor. Você é advogado. Advogado não. Né? Tinha um promotor. Até hoje, advogado quer dizer, é o defensor. Certo. É um termo também utilizado na linguagem bíblica, né? É o defensor. E o promotor, o que é? É o diabo. É o acusador, né? É o acusador. Me perdoem os promotores, é a função deles, mas essa terminologia vem lá do mundo antigo. Sim. Entre os sumérios já começa isso, depois os fenícios. Então, o acusador, ou o diabo, ou Satã, são palavras referentes à ação do promotor, que é aquele que deve acusar. A função dele é acusar. Então, tudo isso foi traduzido para a língua, para o judaísmo e depois para o cristianismo, como uma realidade. Quando você olha lá no livro dos Números, capítulo 22, versículo 22, é uma realidade, mas não é uma pessoa. É uma ação. É uma ação. Como nós fomos no decorrer da história, a história da humanidade foi criando esta ideia de ser uma pessoa, acabou vingando. Sim. Mas não é assim. É uma deficiência. Agora, inferno. Porque a gente identifica sempre o diabo com o inferno, né? Se você for na Sagrada Escritura, o bom seria se nós lêssemos a Sagrada Escritura no hebraico, no grego e no aramaico. Porque você pega um livro com uma tradução, você vai pegar a tradução e ela já tem uma certa deficiência, né? Se eu falo para você na língua portuguesa, me fala sobre a manga, aí você vai falar sobre a fruta ou sobre a camisa, né? Então, você tem duas realidades diferentes para uma mesma palavra. Né? Então, me fale sobre isso. Então, quando você traduz para uma língua, você empobrece o original. Você empobrece. Então, quando se fala de inferno, que, na verdade, se eu pegar a Bíblia, seja a Bíblia de Jerusalém, que é a mais adequada para um estudo bíblico, ou qualquer tipo de Bíblia, seja católica, protestante, você tem lá a tradução para inferno, né? Inferno. Que geralmente inferno é uma tradução de Geena, né? O submundo. Se você vai na Grécia, você tem também o mundo de Hades, que é o submundo. Quer dizer, a imaginação que vai estar presente, o lúdico que está presente. Pois bem, quando você traduz isso para a língua portuguesa, você traduz como inferno. Mas o que era a Geena no tempo de Jesus em Jerusalém? Hoje em dia nós temos sanitários, nós temos dormitórios dentro da nossa casa, né? E nós temos o sanitário é onde você vai para fazer suas necessidades. Sim. No mundo antigo não existia isso,
né? Saneamento básico não existia. Então, geralmente, o lugar onde se faziam as necessidades era fora dos muros da cidade, né? Então, as pessoas iam para lá para poder fazer as suas necessidades. Então, aquilo era classificado como imundiçaio, que nós traduzimos como inferno. Então, você vai para o mundo da merda, desculpa o termo, né? É ir para esse lugar. E quem é que quer ficar na merda? Ninguém. Então, você traduz isso para uma outra realidade e você cria uma história por detrás disso. Então, o lúdico está muito presente. Aí você fala assim, Deus e o diabo, né? Eu digo para você, a memória de Deus está em nós. Do diabo é algo fictício que você vai criando a partir de várias culturas, de várias realidades de sociedades, né? Você escolhe o que você dá mais importância, né? Eu, por exemplo, semana passada eu mesmo falava na minha reflexão na Basílica sobre a questão do Satanás, do diabo, mas eu percebo assim que as pessoas precisam acreditar que exista desta forma. Por quê? Porque é a única forma que elas têm de terem uma certa resistência a uma libertinagem. Perfeito. Libertinagem. Porque se eu te der toda a liberdade que você quer, você não vai saber o que você vai fazer. Sim. Você pode beber? Você pode. Você pode comer? Você pode. Mas tudo que você faz de forma exagerada traz consequências. Sim. Então, as consequências dos vícios se enquadram dentro desta realidade daquilo que nós dizemos de pecado, de ação do diabo. E lembre-se, o diabo não é um ser enquanto ser. Deus é, mas o diabo não é. É uma deficiência do homem. Ah, mas padre, você está falando isso? Eu sempre ouvi falar que tem homem de chifre, de rabo, cada um acredita no que quer, né? É o lúdico. É o lúdico. Cada um acredita no que quer. Eu prefiro acreditar mais que Deus é amor, né? Sim. Que isso vai me trazer mais serenidade e mais vontade de viver do que ficar preso a conceitos que vão prender a minha liberdade. E tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que é Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Sim, não é isso? O tempo todo Deus é bom, né? O tempo todo. E a gente pode tudo. A coisa mais linda que Deus nos deu é a capacidade da escolha. Sim. O livre-arbítrio. Nossa, é o livre-arbítrio. E é daí que surge o pecado das origens, né? Eu sempre brinco assim que Deus, ele construiu o jardim do Éden, né? Também de forma lúdica, eu vou falar isso para vocês. Sim. Ele construiu o jardim do Éden, colocou Adão e Eva lá, falou, pode fazer o que vocês quiserem, só não pode comer da árvore do conhecimento. Até brinco com os meus alunos, eu sempre pergunto para eles assim, mas que fruto que eles comeram? Eles dizem sempre, uma maçã. Eu falo, não, era uma mexerica. Porque quando você come uma mexerica, todo mundo sabe que você comeu uma mexerica. Come uma jaca, não é verdade? Come uma jaca, todo mundo vai saber que você comeu a jaca. Fica cola, impregna o cheiro. O cheiro também. Não tem como. Você lava a mão, eu passei perfume de mexerica. Não tem como, né? Então as pessoas sempre aludem à maçã. Eu falo, não, ou foi uma jaca ou foi uma mexerica. Mas como, professor? Como é que você fala isso, padre? Tá lá, é uma... Eu falei, mas onde que está escrito lá que era uma maçã? Eu falei, não, olha, a questão da maçã tem um porquê da maçã. Sim. A palavra mal e maçã tem a mesma raiz, malum. Então você, quando identifica a maçã no latim, você identifica com a palavra mal também. Caramba, é uma questão de língua. Que isso, eu tenho certeza que essa entrevista aqui, tá trazendo um conhecimento absurdo para as pessoas que vai assistir, vai compartilhar, porque são coisas, principalmente o lúdico, né? O lúdico, o lúdico tem muitas coisas que diziam que na primeira escolaridade ali, ensino fundamental, sei lá, a escravidão, como que era, como que funcionava. Tem muitas coisas da história do Brasil também. Não só do Brasil, mas a Constituição do mundo como um todo. Sim. Acho que tem muita coisa que é lúdica. Por exemplo, a independência do Brasil.
Vai lá no Museu do Ipiranga, aquele quadro maravilhoso, o Grito da Sim. Independência. Que coisa linda, é poética, né? Você sabe que historicamente as coisas não foram dessa forma, né? Só que a gente precisa Fazer com acreditar que... que seja verdade. Talvez Dom Pedro estivesse com uma dor de barriga danada, porque é ser humano, todo ser humano. Claro. Eu até falo para as pessoas assim, você já imaginou alguma vez Jesus com dor de barriga? A pessoa até para, né? Peraí, se ele é homem como eu, se ele viveu como eu, se ele comeu, bebeu, ele teve dor de barriga como qualquer um de nós. Né? Ele é igual a nós em tudo, exceto no pecado. Né? E o que é pecar? Dar as costas para Deus. Ele não deu as costas para o pai dele. Então, essa questão do lúdico é uma coisa que a gente precisa aprender a conviver. Sim. E que é maravilhosa, viu? Sim, eu acredito. É maravilhosa. Eu acredito. Essa entrevista ela vai ao ar depois de uma data duas datas assim que repercute bastante. Uma data, essas datas que eu acho que é muito comercial, a maioria delas muito comercial, né? Mas trazendo para a realidade da Igreja Católica, nós estamos gravando um dia após dia de Santo Antônio. Santo Antônio. Aí é lúdico ou não a questão do santo casamenteiro? Olha, Santo Antônio, depois da bem-aventurada Virgem Maria de São José, que são os pais de Jesus, isso não tem como negar. Certo. Jesus teve um pai e uma mãe, né? Não tem como negar. Um dos santos que se destaca na história do cristianismo, do catolicismo, é Antônio, de Pádua ou de Lisboa, como é chamado, né? Por quê? Porque ele foi um homem, ele foi um grande pregador. Por que ele é santo? Na verdade, quando a gente fala de santo, o grande convite que o cristianismo nos faz é que nós todos sejamos santos. E nos primórdios do cristianismo, as pessoas não eram chamadas de católicos, protestantes, não, Sim. de cristãos. Aliás, os cristãos só foram chamados de cristãos no final do primeiro século, em Antioquia. Né, é que foram chamados, porque até então era uma dissidência do judaísmo. Então, aqueles que eram seguidores de Jesus, mesmo depois da sua morte, eram chamados de nazarenos, de galileus, né, de santos, essa é uma terminologia muito, ou de batizados, de santos. Tanto é que Paulo, ele tem 14 cartas aí no Novo Testamento, Paulo vai chamar sempre as pessoas para qual ele está escrevendo, ele vai dizer aos irmãos santos da cidade de Tessalônica, aos irmãos santos da cidade de Coríntios, aos irmãos santos, quer dizer, é uma terminologia. Sim. E o que quer dizer a palavra santo? A palavra santo quer dizer fora do contexto, né? Fora do mundo. Né? Fora do mundo. Depois eu até vou falar de uma posição do Bento XVI que ele dizia assim, aliás, até falo agora, ele dizia assim, ser santo no século XXI é ser um verdadeiro cristão. Porque o mundo apresenta tanta coisa, tantas bobagens, Sim. que você testemunhar o seu batismo, o seu cristianismo é muito difícil. É muito difícil. Então, ser santo no século XXI é ser um verdadeiro cristão. E ser cristão o que é? É reproduzir na sua vida as mesmas atitudes de Jesus. Eu não posso ser cristão e desejar a tua morte. Eu não posso ser cristão e desejar que o mundo se exploda. Não posso. Como é que eu posso ter esse sentimento? Como é que eu posso me intitular cristão se eu não tenho os mesmos sentimentos? Sim. E, aliás, a coisa mais bonita do cristianismo, e é bastante conflitante, porque Jesus não ensinou nada de novo que já existia. O novo foi dizer, ame os teus amigos e também os teus inimigos, que isso é muito difícil. Você amar uma pessoa que te ama, que gosta de você, é fácil. Muito. Agora, amar um inimigo, precisa do Espírito Santo, precisa da graça de Deus para você tentar respirar. Isso é muito difícil. Então, Santo Antônio, ele é uma pessoa que foi um grande evangelizador. Ele morreu com 34 anos, morreu jovem, porque se morria muito cedo antigamente, né? Como eu digo, não tinha saneamento básico, não tinha medicação que nós temos hoje, então se morria muito,
muito cedo. E ele anunciava, foi para Marrocos, acabou chegando na Itália, mesmo em Lisboa, em Portugal, sempre foi um idealizador da palavra de Deus. Então, onde ele ia, ele evangelizava. Tanto é que ele é considerado doutor da igreja. Agora, por detrás disso daí, a gente tem, por exemplo, tinha uma boa formação, porque ele é de família rica, ele chamava Fernando, né? Ele tem uma boa formação, ele tinha bens, né? Tinha bens que depois acabou doando tudo aos pobres. Na verdade, quando você diz o santo casamenteiro, né? O pessoal fala assim, Santo Antônio casamenteiro, ele, tendo bens, o que ele fez com os bens dele? Ele doou. E na história de Santo Antônio diz que ele pegou o dote e deu a sua herança para uma donzela, porque para se casar ela precisava dar um dote para o marido. Sim. Então ele passa, então vê, o lúdico vai crescendo, vai trazendo e de certa forma vai se encaixando. Então Santo Antônio, igual a você, igual a mim, um homem extraordinário, mas que se destacou na história do cristianismo como um homem temente a Deus, evangelizador, que foi sempre voltado aos pobres. Sim. E como que foi o início, com 18 anos, para você começar na teologia? Como que foi o início? Acho que talvez um pouco complicado, ou não tanto. Olha. Por quê? Vou trazer para os dias de hoje. Às vezes eu lembro que quando eu ia para a igreja adventista, eu colocava a Bíblia debaixo do braço com 14 anos. A minha vontade, na verdade, era de ir pro futebol. Minha mãe falava, não, você vai para a igreja de sábado. Porque o 7º dia guarda o sábado. Certo. Que ainda também tem essa... Alguns falam que o 7º dia é o domingo, outros sábado. Na igreja adventista, sábado. Certo. E aí, nos dias de hoje, eu tenho um amigo, que inclusive ele joga futebol de amputados, o Pedrinho, um abraço para ele. Ele tomou a decisão da vida dele para também seguir os passos da Igreja Católica. Então ele já faz algumas coisas, eu não sei a terminologia correta, mas dentro da igreja, e ele quer parar de jogar futebol. E muitos amigos, não vou te chamar de amigos, mas muitas pessoas tentam o influenciar, de falar, você é muito jovem, você precisa conhecer o mundo, você precisa, sabe? Então, eu te trago essa pergunta, como que foi para você o início desses estudos e também o compartilhamento com seus amigos, as pessoas que estavam próximas a você? Como eu sempre quis, eu não via a hora. Quando a gente quer muito uma coisa, você não via... Porque na minha época era o ginásio e o colegial. Agora não é mais assim. Não via a hora de terminar o colegial para ir para o seminário. Sim. Sempre quis ser padre. Então, para mim, foi uma coisa muito natural. Perfeito. É claro que isso trouxe um sentimento, ao mesmo tempo, de euforia, de tristeza, porque você deixa a sua família com 18 anos, né? Deixa pai, deixa mãe, deixa os irmãos, deixa o seu trabalho. Estava trabalhando bem na época, então pensei, deixei tudo. Falei, meu Deus, e agora? Então você tem um questionamento, porque todo ser humano tem. No entanto, a vontade era tanta que eu não tive esse problema. Não teve essa dificuldade. Não tive essa dificuldade. E Padre Beto se tornou Padre Beto já na Basílica e não o seu nome composto? Não, sempre. O meu nome sempre... meu nome é José Roberto, Perfeito. mas sempre me chamaram de Beto, por causa do Vila Sésamo. Não sei se você lembra do Vila Lembro, eu era não sei se é dessa época. Não, eu vi depois. E tinha o Beto, né? Então, como era Roberto, José Roberto, então as pessoas me diziam, é o Beto. É o Beto, Sim. Beto. Aí ficou Beto. Ficou Padre Beto. E como foi a mudança de igreja para Basílica? Olha, na verdade, essa foi uma das mudanças. Sim, porque depois de padre, eu fui trabalhar como vigário na Santa Isabel, na Casa Verde, né? Casa Verde Alta. Depois da Santa Isabel, eu fui para a paróquia de Santo Antônio do Lausanne, ali na Conselheiro Moreira de Barros. Aliás, quero mandar um abraço para todos os paroquianos dessas paróquias onde eu passei até aqui. Depois, eu fui convidado, eu lembro naquela época, eu fui convidado para ir para Santana. Sim. Só que eu dizia assim, nossa, Santana é uma igreja tão grande, meu Deus, eu sou tão pequeno, sou baixinho, né? Naquela igreja grande, as pessoas nem vão me enxergar lá, nem vão me ver. Aí, algumas vezes, o
o bispo pediu para que eu fosse. Eu disse, vou pensar. Porque eu estava bem na Santo Antônio, eu gostava muito daquela paróquia. Aí eu disse, tá bom, eu vou. Eu até brinquei com ele, fiat voluntas tua. Porque fiat voluntas tua em latim quer dizer, faça-te a tua vontade. Aí ele disse, não, fiat voluntas Deo, que faça a vontade de Deus, né? E aí eu disse sim, e ele me disse, o bispo na época era Dom Odilo, o bispo auxiliar daqui da Zona Norte, que atualmente é nosso arcebispo. Perfeito. Mas quero mandar um abraço para ele, eu admiro muito. E é o nosso cardeal arcebispo. E aí, quando eu disse sim para ele, ele disse, então você espera, porque depois a gente vai fazer os trâmites. Só que nesse tempo que ele mandou eu esperar, ele me liga um dia e diz assim, o senhor está sentado? Eu falei, estou sentado. Então, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te falar. Eu falei, ai meu Deus, começa pela ruim, porque eu sempre fui festeiro. E foi justamente depois de uma festa de Santo Antônio. Eu adorava soltar fogos. Agora não posso mais, porque já adorava fazer isso, né? E eu soltei fogos no dia de Santo Antônio, foi justamente no dia de Santo Antônio, e 2 dias depois foi notificado que o padre fez um barulhão danado, e aí o arcebispo recebeu a notificação, que na época ele era o bispo, ele era secretário da CNBB, então ele recebeu isso em Brasília. Ele disse, então essa parte é ruim, né? Que você está, de certa forma, tão criticando o barulho que você fez. Falei, o que eu posso fazer? Eu já fiz. E o outro você vai estudar fora, né? Você vai estudar em Roma. Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz de poder estudar, fazer meu doutorado em Roma. Aí fui para Roma, né? Fiquei lá 4 anos e meio, quase 5. Fiz meu doutorado, depois voltei. Quando eu voltei já com uma paróquia já prevista para eu trabalhar, que é a Santa Joana d'Arc, do Jardim França. Sim. E eu tive que esperar 6 meses para poder falar que eu vinha para cá, porque o bispo, que era o auxiliar na época, Dom Joaquim, ele dizia assim, o senhor não fale nada, né? Não fale nada. E aí, quando foi chegando o tempo de eu voltar, ele até me chamou e disse assim, eu vou te dar uma outra proposta, fazer uma outra proposta. Que tal você ir para Santo Antônio do Limão? Eu disse, não, eu tenho um princípio jesuíta, né, que sempre a primeira opção é a melhor. Quando você tem 2 opções e veio a primeira, fique sempre com a primeira. Né? Sempre com a primeira. Não que a segunda não fosse boa, né? Que era a paróquia de Santo Antônio. Mas eu fui muito feliz na Santa Joana, né? Muito feliz. E de lá, depois de 10 anos e meio, o bispo falou, aí já o Dom Sérgio, o próprio arcebispo, o senhor gostaria de ir para Santana? Né? Na verdade, não foi bem assim. Eu lembro que o Dom Sérgio disse para mim assim, aliás, quero mandar um abraço para o Dom Sérgio, também uma admiração muito grande por ele. Ele disse assim, eu tenho 2 paróquias, a Nossa Senhora de Fátima e a Santana. Ele disse, qual que está mais difícil aí? Qual é a mais problemática? A de Santana. Então vou para Santana. Eu gosto de desafios. Né? E eu já estou ali em Santana há 5 anos. E eu já consegui mudar um pouquinho o rosto de Santana, né? E tem muita coisa para fazer. Né? Muita coisa. E eu tenho uma força de vontade, uma força interior, que é o que nasce do poder da oração, que você falou, perguntava no início, e que eu acredito sempre que é a graça de Deus que vai me conduzindo. Vai conduzindo. E o bacana que eu vejo dentro dessas realidades é que a minha vida sempre foi permeada pelos nãos. Nunca foi sempre muito fácil. Sempre é muito difícil. Mas os difíceis se tornam muito simples depois. Legal. E qual que é a diferença de igreja para basílica, essas nomenclaturas? Porque para quem não é católico, tem essas terminologias para saber essa diferença. É interessante a pergunta. Por exemplo, paróquia é o território onde está uma igreja. Tá? Então, a paróquia de Santa Joana, a paróquia de Santana, a paróquia de Santo Antônio, a paróquia de Santa Isabel. Quer dizer, o território paroquial, né, está dentro esta igreja está dentro de um território. Perfeito. Então, naquele perímetro, o padre é responsável. Quando eu cheguei em Santana, eu cheguei 1 ano antes da pandemia.
praticamente. E ela estava completando, quando eu cheguei, 124 anos. Aí eu pensei, no ano seguinte ela completa 125 anos. Poxa, 125 anos é uma data significativa. Sim. O que eu poderia fazer por Santana, por esta paróquia? Além de deixá-la mais bonita, porque ela é linda. A arquitetura dela é maravilhosa. O que eu posso fazer? Vamos pedir ao Papa um título de basílica, porque somente o Papa pode dar esse título. Somente ao Papa. E a gente fez todo o pedido. Fiz o pedido ao arcebispo. Naquele primeiro ano que eu estava aí, eu fiz o pedido, fiz o pedido por escrito, entreguei no dia de Santana, e aí ele foi consultar os bispos da cidade de São Paulo, foi consultar os padres, aí depois consultou a CNBB, porque é necessário. E aí todos foram de acordo que Santana, pelo histórico, pelo tempo, pela arquitetura, por ser um polo de peregrinação, que ela recebesse esse presente. E aí nós fizemos todo um trabalho de levantamento, não só eu, mas também o Rubens, que hoje é padre também, lá na diocese de... Oh, meu Deus, me falhou o nome da diocese, mas ele está em Bom Jesus de Iguape, e quero agradecer a ele a ajuda que ele me deu, que ele deu para esse momento. E nós fizemos todo um trabalho de levantamento e enviamos o texto que foi escrito, foi enviado para Roma, e 6 meses depois veio o deferimento do pedido. Presentão. Um presentão. Por quê? Sendo basílica, ela tem os laços mais estreitos com a Santa Sé. Toda a paróquia faz parte da igreja. Perfeito, né? Mas sendo basílica, ela está ligada às 4 basílicas que estão em Roma. Né? Basílica. Em Roma existe a Basílica de São João de Latrão, que é a Catedral do Papa, a Basílica de Santa Maria Maior, né, que é Santa Maria Maggiore, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros. Então essas são as grandes basílicas papais. Todas as outras são chamadas de basílicas menores, que estão ligadas a essas 4 basílicas. Então tem um laço mais estreito com o Papa. E para isso a gente tem que observar, por exemplo, a liturgia tem que ser mais adequada, tem que ter momentos de oração, tem que ter questão de cantos também, que é uma das recomendações que tenha nesse pedido que a gente também execute. Então, isso é um grande presente do Santo Padre. Sim. E é uma sequência de formalidades para que isso aconteça. Exatamente. Não é que eu quero eu vou fazer. Não é assim. O Papa que dá esse título para nós. Legal. E sua vivência na Itália, como que foi a sua primeira ida? Olha, eu sempre digo que chorei muito para ir, mas chorei muito para voltar. Porque a gente ia para uma terra estranha, para uma língua nova. Já falava italiano, mas a gente nunca sabe o que vai ser. E aí, indo para a Itália, fui morar no Colégio Pio Brasileiro, né, o Pio Brasiliano, em Roma, que é onde moram os sacerdotes do Brasil, que estão estudando em Roma. Fiquei ali no colégio 3 anos e meio, quase 4. Foi uma experiência muito boa, porque ao mesmo tempo que eu estudava, que eu ia para a universidade, eu também procurei um lugar para trabalhar, para fazer um trabalho pastoral. Sim. E aí me indicaram a cidade de Teramo, né, no Abruzzo, que é uma região perto das montanhas do Gran Sasso. Não sei se você já ouviu falar. Gran Sasso é a 2ª maior montanha da Itália. É um lugar muito lindo, muito lindo. Pensa no paraíso. Então você pensa no paraíso, você sobe na montanha e você vê o mar. É a coisa mais linda do mundo, é a coisa mais exuberante. E fui lá. E eu tenho uma facilidade de me relacionar com as pessoas muito grande. E as pessoas gostam de estar comigo. Sim. Eu falo, meu Deus, o que será que eu tenho? Eu tenho até meu irmão, que é padre, ele fala sempre, as pessoas gostam de conversar com a gente, gostam de estar...
Mas eu não sei, acho que é um dom que Deus deu para nós, não é? Deve ser isso. E aí eu, de certa forma, fui trabalhar numa cidade de 30 mil habitantes, mais da metade da cidade eu conheci. Então, eu criei laços de amizade muito grande, até hoje eu vou lá com aquele povo. Depois, é uma experiência que é única. Por exemplo, quando eu fecho os olhos, eu fico lembrando daqueles momentos bons que eu passei lá. Por isso que eu digo, eu não sei se eu chorei mais para ir ou mais para voltar. Porque foi uma experiência que, se eu pudesse, eu estaria lá até hoje. Eu estaria lá até hoje. Porque é uma experiência única. Não só pela língua, mas pela cultura, né? A Itália tem 70% do patrimônio da humanidade de artes. Caramba. Né? A cidade de Roma, por exemplo, morei em Roma. Cada ruela que você vai, cada via que você passa, é uma coisa... É maravilhoso. É maravilhoso. Eu conheço 36 países da Europa, mas a Itália, Roma, tem alguma coisa... Guarda um lugar É uma coisa particular. Não tem. Muito legal. Olha, de todos, tá no topo. E a montanha é Gran Sasso? Gran Sasso de Itália. Perto de Áquila. Inclusive tem um filme, Feitiço de Áquila, você já ouviu falar? Acho que já. Então, que passa-se nesta cidade, né? Que é perto da montanha. Qual que é o clima da montanha? Assim, o clima da montanha no frio é muito frio, muita neve. E no calor é uma delícia. Entendi. Bom, vou deixar um recado aqui para um amigo que faz montanhismo, Fábio Grotti. Se um dia quiser me convidar para escalar montanha, tem que ser num clima... Val Gran Sasso. Um clima bom, tem que ser um clima, não gosto de frio. Gran Sasso pode ser tem um local... Tem que ter muito fôlego. A gente treina antes, vamos treinar antes. Inclusive, essa questão histórica de Roma, né? Os grandes filmes que passam a história acho que a história do mundo, ela passa muito pela Itália. 2.700 anos a cidade de Roma. Apesar que, se você vai a Itália tem muito mais do que isso, né? Sim. São muitos e muitos anos. Mais história ali, se você vê, o mundo passa por ali. Você vai no Vaticano, por exemplo, na Praça do Vaticano, você escuta o inglês aqui, o francês ali, o alemão ali, o holandês ali. É um mundo, é um Pentecostes. É um Pentecostes. E não é só os católicos que vão ali. O mundo passa por ali. Totalmente. É uma questão cultural, uma coisa maravilhosa. Totalmente. Eu lembro como se vestem, né? Os italianos, as italianas, se vestem muito bem, a alimentação. Também se mangia troppo, se come bastante. Eu vou ser reconhecido de longe, assim, porque lá são bem afeituosos, que falam, não, de feição, de beleza. São bonitos. São bonitos, né? Tanto os homens como as mulheres italianas, eu vejo nos filmes, eu não podia ficar lá não, porque eu falei, isso daí é estrangeiro. Você sabe que nessa cidade onde eu trabalhei, em Teramo, eles diziam assim, mas você parece um italiano, padre. Você não parece brasileiro. Eu falo, mas eu sou brasileiro, com orgulho. Eu amo ser brasileiro, mas tenho um coração na Itália. E da Zona Norte. Na Zona Norte. Brasileiro da Zona Norte. Da Zona Norte. Amo a Zona Norte. Como eu amo essa região. Quando eu viajo, não vejo a hora de voltar. O padre reúne muitos amigos aqui na Zona Norte, né? Tem alguns deles que a gente citou, Celso Meira, Calil, Marcelo Avelar, inclusive deixar um grande abraço para o Calil, que ontem o Acre Clube completou 65 anos de existência. Olha, parabéns pro Acre. Me receberam muito bem. E eu pude entender e aprender um pouco sobre a história do Acre também. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas, né? Essa relação. O Marcelo Avelar, que é do Corredores da Zona Norte, o Calil e o Celso Meira também. São pessoas emblemáticas aqui da nossa região. O Marcelo foi meu personal, né? Agora eu estou um pouco meio fora de forma, mas eu fiz um bom período de caminhada com ele. O Celso, um amigo do coração. Quero mandar um grande abraço para o Celso. É um amigo do coração, é família. Eu gosto muito do Celso. Legal. E o Calil aprendi a gostar. Aprendi a gostar porque quem me apresentou foi, de certa forma, o Celso também.
e veio algumas vezes à Basílica. Além de ter uma voz suave, que eu gosto da voz dele, é uma pessoa que me traz confiança. Eu gosto dele. E como que foi a origem da Igreja Santana? Que tem a relação com o Solar dos Andradas? Um pouquinho dessa história. Bom, para a gente falar da origem da Igreja de Santana, a gente tem que lembrar um pouquinho da origem da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo começa com o pátio do colégio, com os jesuítas, enfim. A cidade vai crescendo ao redor do pátio do colégio, e depois tem o outro lado do rio, que até hoje as pessoas falam, o outro lado do rio, né? Onde nós cá estamos. Cá estamos, esse outro lado do rio é uma terra maravilhosa, Sim. que é a Zona Norte, né? O outro lado do rio. E os jesuítas vieram do outro lado do rio também, e se estabeleceram ali numa capelinha, ali onde é o CPUR hoje, né? O Exército. Ali tinha uma capela dedicada a Santana, inclusive a imagem que estava nessa capela se encontra na Basílica, e dali foi surgindo, né? Foi surgindo o bairro, foi surgindo a devoção a Santana, nesta outra parte, né, da cidade, e essa Zona Norte foi se desenvolvendo, né? Separando o lado de lá e o lado de cá, tem a Ponte das Bandeiras, né? É verdade. A Ponte das Bandeiras, que você tem várias pontes que traz o povo para a Zona Norte, mas a principal é a Ponte das Bandeiras. Totalmente. Parece que quando eu passo por ali... Agora que está sendo reformada, né? Está ficando bonita, está ficando muito bonita. Tenho certeza. E o lado professor, no nosso almoço, eu falei, poxa, que legal, porque como professor não ensina somente a religião, o catolicismo, né? Não. Eu sou professor de filosofia e de teologia. Perfeito. Na universidade eu leciono teologia para todos os cursos, em praticamente todas as faculdades, só não na medicina. Praticamente eu já passei por todas as faculdades. Na teologia, na faculdade de teologia, eu leciono filosofia. Caramba. É o inverso. Lá eu leciono introdução à filosofia, história da filosofia antiga, medieval, às vezes metafísica, já lecionei lógica, enfim. E lecionar teologia é muito interessante, porque as pessoas, no primeiro momento, têm muito preconceito. De fato. Muito preconceito, porque eles vão dar o padre. Sendo padre, vai dar catequese. O pessoal tem assim, gente, vocês já estudaram sociologia? Se não, vão estudar. Psicologia, se não, vão estudar. Antropologia, se não, vão estudar. Porque a teologia, ela traz um pouquinho do desenvolvimento das sociedades, das crenças nas sociedades, né? Do conceito de Deus a partir de várias vertentes de tradições religiosas. Sim. Por exemplo, falar de Deus no islamismo é diferente de falar no judaísmo e diferente de falar no cristianismo, né? Você não pode falar que é cristão e falar só de Jesus. Você tem que ser cristão. Se você é cristão, você tem que saber que o princípio do cristianismo é a fé num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade. Sim. Não tem como fugir. No judaísmo, quando você fala de Deus, automaticamente você vai para a Torá, né? A Torá, que é a base do conhecimento judaico. E se você vai no islamismo, você não tem como fugir do Corão, né? Então, todas as profissões de fé têm as suas crenças, e por detrás dessas crenças existe um desenvolvimento sociológico, econômico, político, social, enfim, tem várias coisas. Não só trabalho isso daí, mas eu trabalho, por exemplo, matrizes orientais, matrizes africanas, e todas elas trazem algo de muito interessante. Em cada uma delas você conhece um pouquinho o rosto de Deus a partir de vertentes diferentes. E quando começa o primeiro dia de aula de uma turma, eles têm uma visão, né? De repente, vai vir querer dar uma catequese. E quando é o término, assim, de entregar essa turma? É muito interessante, porque, por exemplo, um dos temas que eu trabalho na aula de teologia é sobre a ecologia. Eu trabalho a Laudato Si do Papa Francisco,
que ele trabalha, Laudato Si é uma encíclica, é um texto que o Papa escreveu sobre o caminhar da humanidade, né? Você não tem como falar de Deus se você não falar de natureza. Sim. Se você não tem como falar de natureza se você não fala do homem, né? Você precisa vincular, uma coisa está vinculada à outra. Então, para os alunos, de certa forma, eles não têm essa concepção, que eles acham que falar de Deus é só falar de oração, Pai Nosso, Ave Maria, ou alguma coisa de espiritual. Não, falar de Deus é falar do homem, e vice-versa. Falar de realidades inerentes a cada um de nós. Então eles começam a descobrir uma realidade diferente na teologia. A teologia ela não é, por exemplo, na PUC, ela não tem a função doutrinária, mas ela tem uma função de conhecimento. E eu sempre me lembro de Sócrates, sou professor de filosofia antiga, que ele diz o seguinte, que o pior defeito do ser humano é a ignorância. Aquilo que a gente diz na língua popular, o pior pecado do ser humano é a ignorância, né? Não existe coisa pior do que isso. Acredito. Né? Porque o conhecimento leva você onde você quiser. Aonde você quiser. É uma baita verdade. Agora, ali no entorno da Basílica, o padre frequenta outros, por exemplo, shopping? Como que é a sua convivência ali no entorno? Eu ando muito nas ruas ali, né? Mas eu evito porque quando eu ando nas ruas eu me sinto mais extraterrestre. Por quê? Porque assim, as pessoas olham para mim como se eu fosse fora do mundo, né? Não, eu sou gente como você, sabe? Eu sou normal, de carne e osso, tenho sentimentos, eu como, eu bebo, eu passeio, eu sou uma pessoa sociável, né? Então, quando eles veem eu andando ali, né? Semana eu fui comer um lanche porque não tinha cozinheira, sábado passado mesmo. Aí eu fui comer um lanche, não vou fazer propaganda do lugar onde eu fui. Fica à vontade, se quiser fazer também. Não, fui comer o lanche, aí eu entrei, estava lotado, aí a primeira pessoa que me viu falou, nossa, mas você come isto? Eu falei, como? Qual é o problema? Qual é o problema de comer? A gente tem infância, na infância a gente come de tudo. É assim, então, é uma experiência gostosa. E eu acho interessante você passar e ver o buchichinho das pessoas. O padre, passando. E de certa forma, a gente tem uma certa reserva moral. Por exemplo, uma certa reserva moral, por quê? Porque eles sabem que a gente faz com amor aquilo que faz. Sim. Tá? Então, por exemplo, eu amo o povo de Santana, né? Eu passei a amar o povo de Santana, como eu amei o povo de Jardim França, como eu amei o povo do Lausanne e assim por diante. Sim. Não estou mais convivendo com eles, eles estão no meu coração, vão estar sempre no meu coração. Então eu admiro com cada um deles, para onde eu passo, eu aprendo algo de novo. Eu aprendo algo de novo. Então, eu estou aprendendo a amar o povo de Santana. E é uma realidade muito diferente das paróquias onde eu passei. Por quê? Porque ali você está na boca do metrô. Sim, do lado. Ali são muitos transeuntes. Passa-se. Eu sempre costumo dizer que Santana só é nossa nos domingos. Por quê? Nos domingos só tem os moradores. É verdade. O restante dos dias você tem transeuntes vindos de todas as partes da cidade. Parece muito com... Eu fui para Istambul, você vê pessoas do país, do mundo inteiro ali, várias origens. E Santana é verdade, porque tem os pontos de ônibus ali e comércios. É muito. É verdade. Eu fico às vezes sentado, eu coloquei uns bancos no estacionamento da Basílica, de vez em quando eu gosto de sentar. Eu gosto de sentar ali para olhar o movimento. Você vê cada história que se passa por ali, cada realidade, cada situação. Meu Deus do céu. Assim como eles me observam, eu também observo eles. Né? Tem uma reciprocidade. Mas é um desafio gostoso. Estou gostando muito de estar em Santana. Uma palavra eu gostaria que o padre comentasse. Confessionário. Confessionário? Olha...
Confessionário, quando você lembra de confessionário dentro da Igreja Católica, você lembra de pecado, você lembra de penitência, e eu diria, é muito mais do que isso. Confessionário é o lugar da graça de Deus, né? Porque nós somos falhos. Sim. Todo ser humano é falho. E às vezes, aquilo que você faz num terapeuta, né, dentro da fé cristã católica, você faz de uma forma diferente. Você chega para o terapeuta, você se abre, você conta e pronto. Você volta e depois continua no seu trabalho de terapia. Com o padre, no confessionário, você tem um momento da graça. Quando você acredita realmente naquilo, você tem um momento da graça. Eu errei, tropecei, caí, me levantei. E o sacerdote que está ali, ele é um instrumento de Deus para dizer, olha, vai em paz, não olha para trás não. Né? Então, o confessionário, para mim, está muito, muito ligado à metanoia. Metanoia quer dizer metamorfose, mudança. Metamorfose, mudança. Então, para mim, um confessionário é um momento em que eu paro e digo, não quero isso mais para mim. Quero mudar de vida. Muito importante, muito importante. Como que foi a pandemia para a igreja e para o padre? Olha, eu estive na Basílica de Santana. Eu vou ser sincera, as portas da frente, porque nós fomos obrigados a fechar. Sim. Veio o decreto do governo e fechamos, mas a porta lateral não fechou nenhum dia. Muito legal. Nós temos um café da manhã na Basílica de Santana para 400 moradores de rua, diariamente, todos os dias. No período da pandemia, nenhum dia eles deixaram de receber. Pelo contrário, de 400 pulou para 800. Nossa, dobrou. Quando para não 1.000. Nesse período de pandemia, nós entregávamos por mês quase 2.000 cestas básicas. Porque o negócio ficou muito difícil para muita gente. Sim, e não era só morador de rua, não. Pessoas da própria comunidade que não tinham o que comer. Não tem trabalho. Não tem condições de sobreviver. Então, nós ajudamos muita gente, muita gente. Então, nesse período, por exemplo, ao mesmo tempo que eu trabalhei, porque eu continuei dando aula online no meu escritório, eu continuei com café da manhã, continuei celebrando as missas de porta fechada, via online, que nós podíamos fazer isso. Continuei meu trabalho levantando 15 para 6 como de costume e indo dormir 10 horas, 11 horas da noite como de costume todos os dias. Então não parei em nenhum momento. Então eu não posso dizer assim, você sentiu a pandemia? Não senti porque... E engraçado, uma coisa, no período da pandemia eu perdi meu pai. Caramba. Meu pai morreu de Covid. A irmã dele morreu de Covid. Então, nesse período, as pessoas diziam assim, mas cuidado. E os pobres chegavam, me abraçavam, me beijavam, não tinha como fazer. Eu falei, meu Deus do céu, eu só não morri pela graça de Deus. E eu tomei tudo que era necessário de vacina, mas enquanto não chegou, a gente estava sem a vacinação e o povo me abraçava do mesmo jeito. Se tiver que morrer... que morra pela causa do reino, pela causa de Deus. Pelo propósito que eu sempre acreditei. Isso é muito digno também, porque as pessoas continuavam com fome, continuavam precisando de um afago no seu... E sabe que isso também gerou, de certa forma, críticas, Porque teve uma pessoa que escreveu numa das mídias da Basílica, se eu não tinha juízo de fazer uma coisa desta, Eu falei, olha, talvez eu não tenha juízo, mas enquanto eu tiver forças, eu vou continuar dando comida para quem tem fome. Eu não vou... Se eu me digo cristão, como é que no momento em que o meu irmão está morrendo, eu fecho as portas? Não dá, É verdade. Isso... Quem dera se todos fossem assim... tivesse um pouquinho dessa hombridade, porque muitas pessoas não morreram só de Covid nesse período. Sim. De solidão, muitas pessoas. De tristeza, de angústia. Ainda mais os mais idosos, Sim. Os mais idosos, principalmente. A Basílica de Santana é uma população muito idosa. Sim. Muita gente morreu.
Eu acredito muito nisso. Virtudes da Zona Norte e pontos que precisam de um puxão de orelha. Virtudes da Zona Norte, eu quando penso na Zona Norte, eu penso Ponte das Bandeiras, eu penso Complexo do Anhembi, eu penso na Brasleme, eu penso em Santana, não tem como fugir Santana, eu penso, por exemplo, na Dumont Vilares, eu penso nesses lugares que são lugares chaves de entrada, mas é muito mais do que isso. Também uma Vila Maria, trabalhei na Vila Maria, quero mandar um abraço para os da Vila Maria, gosto muito daquele povo ali, os portugueses. Então, cada lugar tem uma história e tem uma importância para a Zona Norte. Só que todos esses lugares podem ser melhorados. Sim. Por exemplo, quando eu falo, elucido tudo isso para você, eu fico pensando em Santana. Sim. Sendo ali o polo, sendo ali o marco zero da Zona Norte, inclusive o marco zero da Zona Norte está na Basílica, tá lá, geograficamente está localizado ali, a prefeitura tem ali o seu ponto inicial. Então, sendo ali um marco zero, as autoridades precisariam cuidar com mais carinho dali. Quais são as suas sugestões, por exemplo? As minhas sugestões, olha, fazer mais pela Zakinash. Zakinash está um pouco deixada de lado. Olhar mais para o centro de Santana, né? E dali começar a entrar para os bairros também, para a periferia. Zona Norte também tem a periferia muito grande. Jardim Brasil, Edu Chaves, que precisa de carinho. Tem um pessoal aqui do estúdio que, quando fala Jardim Brasil, ele sabe que... Eu tenho amigos que moram no Jardim Brasil, eu sempre brinco com eles, falo Jardim Brasil, né? Fala assim, você está tirando uma comigo, né? Não, estou tirando. Le Jardim Brasil, Jardim Brasil. Para dizer, olha, tem gente maravilhosa que mora ali, eles precisam olhar com carinho para aquele povo. Tem muita coisa aí. Lateral da igreja. Gabriel Pisa, é o meu sonho fazer um calçadão. Já falei com vários subprefeitos, né, que já passaram dentro dessa minha gestão, e sempre tem a promessa de que vai ser um dia, né? Existem os prós e os contras. E eu diria para vocês, uma das coisas que as pessoas dizem de ser contra é que a população de rua possa crescer. Não. Eu falo que por experiência, eu reformei toda a Basílica de Santana por dentro. Basílica de Santana, aliás, nos visite. Basílica de Santana merece uma visita, é muito bonita. Basílica de Santana está belíssima, perfeita. Até a postura dos moradores de rua ali dentro mudou. Caramba. Porque antes ela era uma igreja escura, um pouco falta de manutenção. Então você chegava ali, as pessoas diziam, mas a gente tem medo de ir lá. Eu falei, medo do quê? Eu falei, não, vamos mudar isso aí. A postura muda quando você muda também o ambiente. Então, se mudar o centro de Santana, as pessoas terão uma postura diferente. Isso é interessante, porque me faz refletir sobre várias outras questões, inclusive do Jardim Brasil. Pessoas falando de fluxo, de baile funk e tudo mais. Então, se realmente mudar a postura, mudar o ambiente. Sim, muda o ambiente. As pessoas vão começar a ter um pouco mais de receio de fazer aquele movimento nesse lugar. Agora, um ponto que nós falamos, inclusive, me chamou muita atenção, foi a questão do AMB. Quando eu falo de AMB, eu lembro de carnaval. Certo. Se eu lembro de carnaval... Eu gostaria de saber do padre a sua relação, não digo relação, mas o que pensa sobre o carnaval. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Diz a canção, não é verdade? Como é que eu vou dizer? Eu vou falar só de Mozart, de Beethoven? Não, tá no sangue, né? O carnaval, o pagode, tá no sangue, não tem como. Que legal, né? Muito legal. Eu cresci na Casa Verde tá do lado do Sambódromo. Verdade. Né? Na minha infância, estava sendo construído, porque eu lembro do carnaval ainda na Avenida Tiradentes, em frente ao Mosteiro da Luz.
Ali que acontecia os desfiles. Sim. Depois que foi construído o sambódromo, que veio para lá. Então a gente viu a construção do sambódromo, depois as escolas samba migrando para lá. Então a gente acompanhou tudo isso. Como é que eu vou desprezar isto? Não tem como. Está no coração. O padre foi alguns eventos? Sim, como não? Como legal, não? É lindo, é maravilhoso. Aliás, é um espetáculo maravilhoso. Ah, mas se faz culto para o diabo, se faz culto... desculpa, né? A imaginação vai além do... Volta no lúdico. Volta no lúdico lá. Cada um acredita no que quer. Até com a minha esposa, vou dar um grande beijo para minha esposa Adelaide. Ela e mais algumas pessoas que falam sobre o cultuar a carne, o pecado, os carros alegóricos. Essa questão do carnaval, festa da carne em si. O que o padre poderia falar sobre essa questão? Que também é uma expressão popular que surgiu há pouco. Primeiro, o carnaval surgiu de um grande féretro, né? De um grande enterro. Vamos voltar lá no Egito. O Egito, quando os faraós eram enterrados, eles eram enterrados com seus pertences e até com seus escravos, às vezes, né? E para se conduzir todos os pertences do faraó, o corpo do faraó, eram construídos carros. E os carros eram chamados de carros carnevales, né? Um grande cortejo, um grande enterro, era um momento grandioso, porque eles saudavam o grande Deus, que era o faraó. Isso foi se transformando. Depois, com os etruscos, na Roma Antiga também existiam as festas dedicadas aos deuses pagãos, né, que foi sendo transformado até chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, tudo tem um sentido diferente. Tudo tem um sentido diferente. Se fosse assim, nós não poderíamos... se a gente fosse levar em consideração a questão das divindades, a gente não poderia viver o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de julho, o mês de agosto. Sabe que antigamente existiam somente 10 meses. No início do cristianismo só existiam os meses de março a dezembro, né? Janeiro e fevereiro surgiram depois, né? Depois que um tal de Júlio César decidiu que ele ia ter um mês dedicado a ele, porque ele era um deus, né? Então o mês de julho nasceu em homenagem ao imperador Júlio César. Aí ele morreu, veio Augusto César, ele disse, eu também tenho direito, né? Eu também tenho direito. E aí, se o Júlio César tem um mês com 31 dias, eu também vou ter um mês com 31 dias. Veja se mês de agosto e julho não é grande. 31 dias para cada um deles. Bom, no início do cristianismo, quando os imperadores estão ali no seu auge, né? Bom, existia as grandes divindades, né? Entre elas Jânius. Jânius, que era o deus que era considerado o criador de todas as coisas. Vamos fazer uma homenagem à divindade Jânius, janeiro, né? Janeiro, a divindade Jânius, né? Isso é história. Depois, bom, existe um mês de festa, de grandes festas, que era chamada de Febráulias, né? As festas pagãs do deus do vinho, do Bacchus. Bom, vamos transformar isso ao mês de fevereiro. Vou te dizer algo que eu comecei falando sobre isso aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo, e falei para o Fábio. É admirável a sua inteligência, a sua capacidade de compartilhar. Jura? De verdade. As pessoas que estão aqui no estúdio, né? É admirável, porque fala com muita simplicidade, até sem muito termo técnico, que qualquer pessoa que assista vai conseguir entender e falar, caramba, eu não sabia dessas questões dos meses, do carnaval. Então, se eu for colocar empecilho, eu não vivo. Verdade. Eu não vivo. Porque tudo tem um histórico. O próprio termo Senhor, né? Quando eu digo Jesus é o Senhor, da onde vem o termo Senhor? Do imperador. O Kyrios era o Senhor. As palavras que são usadas para a pessoa de Jesus hoje eram termos utilizados ao imperador. E como que é a sua relação com as redes sociais? As redes sociais eu tenho só 2. Não sei se posso citar isso. Pode, por favor, claro. Eu só tenho 2, o Instagram e o Facebook.
Qual é o arroba do Instagram? O Instagram é José Roberto Matos. Com 2 T. 2 T's. Perfeito. Matos. Inclusive, tá aqui na descrição aqui para quem quiser Matos. seguir, vale a pena. Mas ali eu só posto as fotos da Basílica, as celebrações, e o Facebook é a mesma coisa. É só para... Eu não sou daquela pessoa que vai comer um macarrão, tira foto do macarrão. Vou beber... Não. Prefere comer o macarrão mesmo. Prefiro comer o macarrão, né? Eu quando vou fazer, vou me encontrar com o Papa, né? Eu prefiro estar com o Papa do que tirar foto com o Papa. Por quê? Porque você vive dentro das mídias sociais, é bom por um lado, mas te deixa escravo por outro lado, porque você acaba não usufruindo do momento. Sim. E o momento passa muito rápido. Sim, pura verdade. Passa muito rápido. Então, viver aquele momento, se alguém captar, muito bem. Senão... Aí teria que ser o paparazzi. Exatamente. E quais são os desafios do cristianismo? Os desafios do cristianismo na modernidade, ou na mundanidade, eu diria para você, é manter-se firme no propósito cristão, né? Ser sal da terra e luz do mundo. Porque assim, o mundo, ele apresenta muitas coisas boas. Sim. Muitas coisas. E essas coisas boas a gente pode até traduzir como pecado. Pecar é bom, né? Olha... Se não fosse bom, não faríamos. É verdade. Só que não pense pecado só da cintura para baixo. Claro. As pessoas sempre identificam pecado com conotação sexual. Perfeito. Não, pecado é tudo que denigre a nossa condição humana. Né? Então, tudo que denigre a minha essência de homem é pecado. Então, o que faz o pecado? Faz com que o homem volte para as cavernas. Você entende o que eu estou dizendo? Exato, ele volte para as cavernas. Porque se eu mato, se eu roubo, se eu tiro, se eu atento contra o outro, eu volto a ser um animal irracional. É verdade. Sim. Eu volto para as cavernas. Entendeu? É verdade. Pura verdade. E sobre restaurantes. O padre gosta muito de alguns restaurantes. Gosto, assim. Aliás, quiser... comer é muito bom, né? Comer é muito bom. Mas o padre tá com a estica de jogador. Ei, assim, nem tanto. Fecha a boca. Fecha a boca, tem que fechar a boca, senão a tendência aqui é virar uma bolinha. O Marcelo Avelar, o padre... Eu falo, meu botão até abre aqui falando de comida. Mas um dos prazeres da vida é comer, fala a verdade. É comer. Então, de restaurantes, nós temos bons restaurantes na Zona Norte. Tem... Pode falar suas preferências, não tem problema. Eu gosto... Bom, eu gosto de uma comida italiana, né? Gosto de uma comida mediterrânea, né? Eu morei na Itália, então comida mediterrânea. Gosto de uma comida de chão também, uma coisa mais simples. Então a gente tem de todos os sabores ali. Tem desde hamburgueria até lugares mais requintados, tem de tudo um pouco. Não sei se precisa elencar os nomes dos lugares, mas na Zona Norte tem coisas muito boas. Se falar de número 1, qual seria a culinária preferida? Italiana. A segunda, francesa. E a terceira, vamos dizer, a brasileira, um arrozinho com feijão, um ovo e um bifinho. Nossa, não precisa mais nada nesse mundo. É muito legal. Bom. Bom, nós estamos partindo para o nosso finish. Para o nosso final desse bate-papo. Já quero deixar aqui consignado um pedido. Pois não. Fazer um extra podcast que a gente grava fora do estúdio. Perfeito. Normalmente pode ser na própria Basílica, se possível for. Pode ser. Que eu quero... só passei por lá naquele É uma forma de promover também, de vocês conhecerem a Basílica. Por favor. Tá ouvindo, senhor Marcelo? Tá consignado já esse pedido. Mas se quiser deixar, não digo um recado, mas é uma pergunta que fica para o final. O que poderia fazer, o que poderia ser feito por um ser humano para que ele consiga ser melhor diariamente? Valorizá-lo. Se você valoriza o outro, você faz o outro se sentir melhor. Nas pequenas e grandes coisas.
A primeira coisa que você precisa para valorizar o outro é conhecer o outro na sua essência. Aprenda o nome da pessoa que faz parte da sua vida, que é a coisa mais gostosa é alguém te chamar pelo nome, né? Quando eu tenho muita gente que passa na minha vida. Quando eu não lembro, porque é muita gente, claro. Então eu falo, meu querido, minha querida, né? Que eu também acho que é uma forma carinhosa, mas nada melhor do que você chamar a pessoa pelo nome e transmitir para ela que você é importante para ela. Sim. Isso é muito bom, muito bom. Então o que eu posso fazer é justamente isso. Agora, um desafio final. Eu gostaria que o padre olhasse para a câmera e, de repente, pudesse mandar um recado lá do outro lado da câmera. Quem está assistindo é o José Roberto, ou Beto, né? Ali com 18 anos de idade. Então, eu queria que você mandasse um recado para ele hoje. Como que você se sente, né? Padre, reitor, professor. E falasse para esse menino ainda. Vale a pena tudo que você fez até agora, está valendo e ainda vai valer muito a pena, muitas coisas que você ainda vai fazer na vida. E continue firme no seu propósito. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Pelo compartilhamento. E deixar um recado aqui para vocês. Visite a Basílica de Santana. Ela fica na Rua Conselheiro Moreira, aliás, aqui. Na Voluntário Moreira, meu Deus, Voluntários da Pátria, que eu lembrei da outra paróquia, Voluntários da Pátria 2060. Visite a Basílica, vale a pena. Tem os horários da... Missas durante a semana, às 7 da manhã, ao meio-dia e 5h30. De terça a sexta. No sábado, 7, meio-dia e 4h30 da tarde. Domingos, às 8, 10h30 e às 18h, e na segunda, 7, meio-dia e 19h30. 7h30, na segunda-feira são um pessoal aí que já fiquei sabendo que tem um pessoal que frequenta lá. Para vocês aqui, ó, na descrição vai ter também o @, porque a Basílica também tem Instagram. Sim, tem Instagram. Então tem muitas outras informações ali que você que quiser compartilhar, passar para outras pessoas, acho que é importante. E historicamente falando, a Igreja Católica ela é muito importante para a modalidade, para a humanidade em todos os tempos, independente se você faz parte da cultura da humanidade, não tem como fugir. Tem para onde correr. Não tem como. É a irmã mais velha, talvez eu diria. Pode ser. A irmã mais velha. Com toda certeza. Respeitando a todos, a irmã mais velha que não pode ser desconsiderada jamais. Agradecimento final a Pneus Douglas, que é patrocinador oficial aqui desse podcast. E foi isso. Comigo, Padre Beto. Esse é o seu podcast ZNCast, o podcast da Zona Norte de São Paulo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.